Paz do Senhor, classe novidade de vida, louvado seja o Senhor por mais um dia que estamos em sua presença. Neste momento nós iniciaremos mais uma aula, falaremos da terceira viagem de Paulo, em continuidade àquilo que nós estamos estudando. E nós bendizemos o Senhor por todo esse ano que o Senhor preparou para que estivéssemos juntos, mesmo através dessas aulas virtuais, o Senhor preparou essa ferramenta e nos tem ajudado cada dia mais a realizar a sua obra. Nós agradecemos e bendizemos o nome do Senhor. Amém? Vamos orar, fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, amado Pai, te bendizemos, te glorificamos por este dia que tu fizeste. Ó Deus, este tempo separado, Senhor, para ouvirmos a tua voz, ouvirmos a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos esta manhã, realiza, Senhor, a tua vontade, realiza, Senhor, a tua obra. Ó Deus, desagrava os ouvidos, que possamos ouvir a tua santa e bendita voz, Pai, neste dia que tu fizeste, preparaste para que possamos estar bem perto de ti, Senhor. Com este dia dedicado, Senhor, ao louvor, na tua casa de oração, cultuando o teu nome, celebrando, Senhor, a nossa salvação. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Colocamos o teu servo, pastor Douglas, diante de ti, pastor Léo, toda a tua igreja. Venha abençoar poderosamente o teu povo, Senhor. Te agradecemos por tudo, por todo este ano, por tudo aquilo que tu tens feito, Senhor, e ainda fará muito mais. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos iniciar. Peguem os materiais de vocês, para que assim possamos realizar aí a nossa aula. Então, retomando um pouquinho, né? Nós falamos da primeira viagem missionária de Paulo, né? Isso está lá em Atos 13, a partir de Atos 13. Segunda viagem missionária de Paulo em Atos 16. E hoje nós falaremos da terceira viagem missionária de Paulo em Atos 19. Tá? É uma viagem longa, né? E houveram vários acontecimentos e a gente vai conhecer um pouquinho, né? Detalhadamente, não dá para a gente falar de tudo, porque são realmente muitos detalhes, né? Que se torna difícil de estudar até, né? Então, eu fiz uma síntese de alguns pontos importantes e vou compartilhar com vocês. Então, nosso tema, espalhando a palavra de Deus, né? A gente está nesse tema já faz um tempinho, falando da primeira, da segunda, e hoje nós falaremos da terceira viagem de Paulo. Nosso versículo-chave está lá em Atos 19, 20, que diz assim: Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, a obra que o Senhor inicia, Ele é fiel para completar. Vamos ver, né, através da vida de Paulo, esse exemplo glorioso e extraordinário, quanto ele foi implantando igrejas, né, e foi crescendo, né, a obra de Deus pelo mundo. Antes da gente iniciar o nosso vídeo, eu só vou falar um pouquinho, né, dessa primeira introdução e depois, no retorno do vídeo, a gente vai comentar um pouquinho, tá bom? Então, essa foi uma das mais longas viagens missionárias de Paulo, durou cerca de 5 anos, no ano de 52 a 58 anos depois de Cristo, dos quais 3 anos ficou em Éfeso. Então, ele ficou um longo tempo na cidade de Éfeso, pregando ali a palavra de Deus, implantando a obra de Deus naquele lugar e fortalecendo as vidas. Os companheiros, alguns dos companheiros de viagem, né? Lucas, Timóteo, Erasto e outros, lembrando que Lucas escreveu o livro de Atos, né? E algumas vezes ali ele, na narrativa do texto, né, ele se coloca ali também, nós fizemos, nós realizamos, nós viajamos, então entende-se que Lucas também fez parte dessas viagens. E interessante ver que nessa terceira viagem, né, Paulo escreveu algumas das cartas, né, que está no nosso livro primordial, que é a palavra de Deus, a Bíblia. 1 Coríntios, ele escreveu em Éfeso, 2 Coríntios, provavelmente na Macedônia, e aos Gálatas e aos Romanos, em Corinto, na Grécia. Tá bom? Então, essa é uma curiosidade bastante interessante, livros que fazem parte, né, da nossa Bíblia,
e que esse servo de Deus, em alguns momentos ali, né, de aflição, em alguns momentos também ali refletindo sobre a obra, o Senhor o usou para escrever essas cartas que hoje fazem parte do nosso Bíblia, né, e da nossa Bíblia e da nossa doutrina também. Então vamos lá para o nosso vídeo? Hoje nós vamos viajar pelos lugares onde Paulo viajou, saindo da casa de oração Efisibá direto para Antioquia. Paulo, em sua terceira viagem missionária, saiu de Antioquia da Síria, atravessou a Galácia e Frígia e chegou em Éfeso. Encontrou alguns homens cristãos que não conheciam o Espírito Santo. Então, Paulo impôs as mãos sobre a cabeça deles e foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar outras línguas e profetizar. Era o total de 12 homens. Paulo pregou sobre o reino de Deus nas sinagogas durante 3 meses. Porém, alguns judeus começaram a falar mal de suas pregações. Por isso, Paulo deixou a sinagoga e começou a ensinar num outro lugar, na escola de Tirano. Fazia isso diariamente, ensinando a palavra de Deus, durante 2 anos, até que todos os moradores, tanto judeus quanto gentios, ouvissem a mensagem do Senhor. E Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, de modo que até quando os lenços ou peças da roupa que ele usava eram levados para os doentes, eles ficavam curados e os demônios que estavam neles saíram. O grupo de judeus viajantes que ia de lugar em lugar expulsando demônios resolveu fazer uma experiência usando o nome do Senhor Jesus. A frase mágica que eles decidiram utilizar nos que eram possessos por espíritos malignos era esta: eu ordeno por Jesus a quem Paulo prega que saia. Quem estava fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um sacerdote judaico. Mas quando eles tentaram isso com o homem possesso de demônio, o demônio respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? E o homem com o espírito mau saltou em cima de 2 deles e os espancou. Todos que moravam em Éfeso, tanto judeus como gentios, tiveram grande temor. A palavra de Deus nos mostra em Atos 19 e 20, que muitos dos crentes que tinham praticado magia confessaram as suas obras, trouxeram seus livros de magia e os queimaram numa fogueira pública. Isto demonstra como a região toda foi muito abalada pela palavra do Senhor. E Paulo, através da pregação da palavra de Deus, convencia as pessoas a deixarem os deuses feitos por mãos humanas, pois nada podem fazer por eles, e falava da nova vida em Cristo. Demétrio era um ourives que morava ali e fazia imagens de prata e ganhava muito dinheiro com isso. Ele fazia imagens de escultura para a adoração da deusa grega Diana. Por causa das pregações de Paulo, Demétrio, com receio de perder o seu negócio, armou uma grande confusão acusando Paulo. E todos gritavam: Grande é Diana dos Efésios. Paulo, percebendo toda essa confusão, foi para a Macedônia e chegou na província de Acaia. Ficou lá durante 3 meses. Alguns companheiros de Paulo foram também nessa viagem. São eles: Sópatro, Aristarco, Segundo, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Saíram da Macedônia e foram para Troade. Lá em Troade, num culto, Paulo pregou por um longo tempo e tinham muitas pessoas ouvindo. Um jovem chamado Eutico estava no 3º andar e adormeceu e caiu da altura de 3 andares e morreu. Paulo foi até o moço e, através do poder de Deus, ressuscitou o jovem. Então o povo ficou maravilhado e também muito temeroso. No dia seguinte, Paulo foi por terra por Assos e depois navegaram para Mitilene. Passaram por Quiós, desceram em Samos e chegaram em Mileto. Lá em Mileto, Paulo pede para que os presbíteros de Éfeso venham até a cidade para que ele os desse, então, uma palavra de ânimo aos anciãos. Em Atos 20 e 24, Paulo diz assim:
Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu desejo terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Depois de falar e aconselhar os servos de Deus, ajoelharam e oraram e todos choraram. Depois acompanharam Paulo até o navio e partiu para Jerusalém. Foram para a ilha de Cós, pararam no porto de Rhodes e continuaram até a cidade de Pátara. De Mileto navegaram até Tiro e depois até Ptolomaida, até chegarem à cidade de Cesareia. Lá se hospedaram na casa de Felipe. Muitos irmãos, preocupados com o que poderia acontecer com Paulo, queriam de todo modo impedi-lo de prosseguir a viagem até Jerusalém, porque já desconfiavam que os judeus queriam muito pegá-lo. Porém, Paulo estava certo daquilo que Deus havia ordenado, que ele fosse para Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, encontrou com Tiago e contou aos irmãos as maravilhas que Deus havia realizado. Porém, alguns judeus se rebelaram contra ele e tentaram matá-lo, mas o comandante romano Cláudio Lísias apareceu para manter a ordem. Paulo discursou em sua defesa, mas o povo continuava furioso. Paulo então foi preso. Então usou da sua cidadania romana para evitar que os soldados lhe batessem. O comandante Cláudio descobriu que os judeus queriam matar Paulo a qualquer custo, por isso enviou Paulo para Cesareia, capital romana da Judeia. Em Cesareia, Paulo tentou se defender das acusações dos judeus diante do governador Félix, porém ficou preso durante 2 anos. Foi apresentado ao novo governador que assumiu Pórcio Festo. Como cidadão romano, Paulo pediu para ser julgado por César em Roma, conforme a palavra de Deus em Atos 23:11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Deus já havia avisado a Paulo a obra que ele deveria fazer. E diante de grandes líderes e em todas as oportunidades, ele anunciava o Evangelho, dizia da sua conversão e falava da nova vida em Cristo. Depois de um tempo, Paulo foi para Roma, porém essa é uma outra história. Então, aqui no nosso mapa de viagem, nós vamos retomar um pouquinho, né, daquilo que vocês ouviram ali, a narrativa, viram alguns dos lugares por onde ele foi passando, para a gente pontuar, né, alguns momentos interessantes que foram acontecendo. Então, ali, primeiramente, quando ele chegou em Éfeso, né, o local onde ele ficou cerca de 3 anos, ele encontra com 12 homens ali, 12 discípulos, e eles não tinham sido ainda batizados, né, pelo Espírito Santo, nem conheciam, eles tinham sido batizados pelo batismo de João Batista. Então, nesse momento, Paulo, né, os batiza em nome de Jesus, impõe a mão sobre eles e eles são batizados com o Espírito Santo. E dali eles começam então a profetizar, a realizar a obra com muito mais poder. Muitos foram alcançados pela palavra de Deus através da pregação de Paulo, tanto judeus como gentios. Né? Nós vimos ali, teve um momento lá em Éfeso que ele iniciou pregando nas sinagogas, né? E teve um momento que ele foi expulso da sinagoga porque os judeus já não queriam mais ouvir falar, né, de Cristo. Então ele não voltou mais para as sinagogas e alugou um espaço ali na escola de Tirano, onde ele permaneceu durante 2 anos ensinando a palavra de Deus a todos que se achegavam àquele lugar. Então foi um período longo, né, de ensinamento, né, mostrando qual era a vontade de Deus. Nós vemos também um outro ponto bastante interessante, né, que aconteceu ali, né, de Demétrio. Demétrio era um fabricante de ídolos, de imagens de escultura, e ficou muito furioso com as pregações de Paulo, que pregava contra a idolatria, né, e dizia justamente o quê? Que aqueles
aquelas imagens de escultura que eles carregavam nas mãos, aquilo não fazia nada por eles. Né? Como diz a palavra de Deus, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem. Então ele pregou totalmente contra a idolatria. Como Demétrio vivia disso, né, de fabricar essas imagens de escultura, ele ficou muito furioso e começou a incitar o povo para que então expulsassem Paulo dali com as suas pregações. E aí, por quê? Porque ele começou realmente a revelar os corações. E aí muitos deixaram a idolatria, as crenças em mágicos, e também, assim, toda a adoração a Diana, né, que era a deusa da época, a deusa grega ali, muito reverenciada. Né, e Paulo foi quebrando todos esses paradigmas, né, mostrando que existia somente Jesus, Cristo, o Salvador, o único que deveria ser adorado. E aí, por conta de todo esse tumulto, ele teve que sair de Éfeso, né? E ele foi para uma outra cidade. E Paulo se despede dos Efésios, o povo chora por saber que ele não voltaria mais ali. Né? Então, Paulo já vai fazendo uma despedida, né? E dizendo e aconselhando que o povo permanecesse firme. Paulo realizou grandes milagres e maravilhas através do poder de Deus. Isso foi um ponto também bastante interessante. Até seus lenços curavam e libertavam. A gente não vê outras passagens na Bíblia dizendo sobre isso. Mas hoje a gente vê em algumas igrejas, né, as pessoas fazendo essa tentativa. Né? As pessoas só não querem ter a vida que Paulo teve, né? Mas elas querem realizar os mesmos milagres que Paulo. E não é dessa maneira. Né? Assim, ele conhece o coração e ele sabe verdadeiramente aquilo que está em cada coração, de que maneira o Senhor vai agir. Né? Então aí a gente vê também esse templo de Diana, né? Considerado na época uma das maravilhas aí do mundo, só para vocês terem uma noção, né, de quantas pessoas estavam ali gritando, né, viva Diana dos Efésios, né, e tentando realmente expulsar ali Paulo e todos os que estavam com ele diante desse momento aí, né, nesses momentos de pregação que ele pregava justamente contra a idolatria. Lá em Éfeso também, né, a gente viu lá os filhos de Cefas, né, que desejavam expulsar demônio com a mesma autoridade de Paulo, porém sem efeito. Por quê? Porque eles não criam em Jesus, mas eles queriam imitar a obra de Paulo. Para você expulsar, né, um espírito maligno, você tem que ter uma autoridade espiritual, não é uma autoridade que vem do homem, mas vem de Deus. E diz assim, né? Certo dia, lá em Atos 19, 14, certo dia um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, no entanto, vós quem sois? Então o próprio espírito maligno dizendo, né, aos filhos de Cefas ali, tentando expulsar, quem sois vós? Vocês não têm autoridade para fazer nada disso, né? E a gente vê lá em Hebreus 11, né, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, né, que recompensa aqueles que o buscam. Então não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é qualquer pessoa que pode sair por aí orando e expulsando demônios. Né? Então é uma tremenda falta de entendimento. Nós precisamos ser revestidos por este poder, né, de Deus, que nos dá autoridade. Então ele saiu de lá, né, correndo por conta de toda aquela bagunça que Demétrio, né, fez, né, dizendo que Paulo estava atrapalhando o comércio dele, e foi para a Macedônia. Em Macedônia, então, ele escreveu a segunda carta de Coríntios, e na Grécia escreveu aos Gálatas e aos Romanos. E aí a gente vê que depois, saindo de lá, eles foram para Troade. Em Troade também teve um evento bastante interessante, né? Que foi realizado o culto onde Paulo pregou a palavra de Deus durante um longo período, né? Passando da meia-noite. Muitas pessoas compareceram para ouvi-lo, o lugar estava muito cheio, né? E um jovem chamado Eutico adormeceu na janela do terceiro andar e a queda provocou a sua morte. Então Paulo estava ali falando, né, pregando a palavra de Deus, e esse jovem caiu desse terceiro andar, né, poderia finalizar ali com aquela
pregação de uma forma trágica e o Senhor o abençoou de tal maneira que ele foi até o menino, orou ali, né, abraçou, impôs as mãos e o menino ressuscitou, né, causando grande alegria e grande temor também, né, pelo poder de Deus. Então, esse foi mais um dos eventos interessantes. Saindo de lá de Troade, ele foi para Mileto. Em Mileto, Paulo chamou os presbíteros de Efésios para fortalecer a fé de cada um deles, pois Paulo se preocupava muito com as almas, com as igrejas, com os líderes e sempre os aconselhava a permanecerem firmes. Então, esse foi um ponto bastante interessante, né, da vida de Paulo, quando ele vai nessas viagens, né, e quando ele escreve essas cartas, sempre o desejo de fortalecer esses líderes da fé, né, fortalecer o povo de Deus, ensinar, né, de que maneira se deve andar. Então, a gente pegar aquele primeiro Paulo, né, que tinha ódio, né, dos cristãos e perseguia os cristãos, ele foi então, no momento da sua conversão, todo esse ódio se transformou num amor incondicional a Deus, de pregar a palavra de Deus. E ele fazia isso com todo afinco, com toda a convicção, e é maravilhoso de ler e entender, né, que esse mesmo amor esteja sobre as nossas vidas também. E aí ele falou com os anciãos, né, e também se despediu, né, dizendo que ele não voltaria mais para lá e que ele já sabia que o momento dele estava chegando, né, de finalizar estas viagens, né, que o Senhor estava então chamando para completar a sua obra. Então houve grande emoção na despedida de Paulo e dos anciãos também. Depois, então, que ele sai dali, ele vai para Jerusalém, né? E em Jerusalém, alguns judeus se rebelaram contra Paulo e também tentaram matá-lo, né? Porque realmente foi um local muito difícil, né? Onde houve grande perseguição contra ele, contra as suas pregações. Porém, o comandante romano, Cláudio Lísias, apareceu para manter a ordem, né? São Paulo seria linchado naquele momento. E Paulo discursou em sua defesa, porém o povo continuava furioso. Então Paulo foi preso e aí, sabiamente, ele usou da sua cidadania romana para evitar que os soldados lhe batessem. O comandante Cláudio descobriu também que os judeus queriam matar Paulo, a qualquer custo, por isso ele enviou Paulo para Cesareia, capital romana da Judéia. Então ele estava armando diversas ciladas para que pudessem matar Paulo. Mas Deus tinha um plano maior em tudo isso. E mesmo ali preso, né, Paulo ele continuava dando frutos. Né? E todas as vezes que ele era preso ou espancado, ele pedia a fala, ele falava, eu posso dizer, eu posso falar a esse povo? E ele começava a contar da conversão dele, ele começava a contar da obra transformadora na vida dele. Então, de toda maneira, ele tentava ainda, né, se justificar, dizendo que Deus fez uma grande obra em sua vida e que Deus poderia transformar também a vida de todos eles. Saindo de lá, ele foi para Cesareia, né, e Paulo tentou se defender das acusações dos judeus diante do governador Félix. Então, saiu de Jerusalém, ali preso, foi para Cesareia e foi também tentar fazer a sua defesa diante do governador Félix. Porém, ele ficou preso durante 2 anos. Foi apresentado ao novo governador, que assumiu, Pórcio Festo, e como cidadão romano, pediu para ser julgado por César em Roma. Por quê? Porque ele também sabia, né, que era necessário ir a Roma. Assim como a palavra de Deus, até nos dias, nós vamos ver ali daqui a pouquinho no versículo, né? Da mesma maneira como ele falou ousadamente em Jerusalém, ele teria que fazer uma obra também em Roma, que era o desejo do seu coração, e o Senhor assim testificou em sua vida. Então, Paulo, diante dos grandes líderes, em todas as oportunidades, ele anunciava o evangelho. Então, ele falou a vários governadores, a vários comandantes, ele falou ao imperador. Né? Vocês vão ver que ele não temia, né, o homem, nem a posição do homem, né, mas ele temia a Deus. Toda a oportunidade que ele tinha, ele falava da palavra de Deus.
Então, todo momento ele dizia da sua conversão e falava da sua nova vida em Cristo. E aí, diante disso, Paulo ele é levado então para Roma, porque ele pede então esse momento de conversa com o imperador. Ele fala como cidadão romano, ele pede para ser julgado por César em Roma e ele vai para Roma. E aí a gente vai deixar para uma outra história. Então ele foi preso e para Roma ele já foi preso, tá? Então nessas 3 viagens a gente pode ver que primeira, segunda e terceira ele estava em liberdade pregando a palavra de Deus, né? Em alguns momentos ali preso também deu frutos ao Senhor e ele sai então de Jerusalém preso e vai para Roma, que é a próxima aula que a gente vai ver e finalizar aí sobre a vida de Paulo, tá bom? Então, eu gostaria só de trazer para vocês e falar sobre essa questão do tempo, né? Que tempo é esse que Paulo viveu e que ele aproveitou as oportunidades e que tempo é esse que nós estamos vivendo se nós estamos aproveitando a oportunidade. Por que eu digo isso, né? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, né? E nós podemos ter olhos para ver a obra do Senhor. Deus não parou a sua obra. Deus continuou a sua obra. Então nós vemos na vida de Paulo um exemplo de fé, de convicção, de amor, né? Ele viveu tempos difíceis, ele viveu tempos trabalhosos, né? Viveu o medo, viveu a opressão, viveu as ofensas de muitas pessoas que não criam, e isso não fez ele parar, isso fez ele continuar. Então, a gente pode dizer no ditado popular, né, que ele tinha essa resiliência e esse poder de transformar o limão numa limonada, né? O que você faz com limão? Faz uma limonada. Então, apesar da dificuldade, apesar do momento difícil, ele transformava aquilo em bênção, né? Então, nós vemos na vida de Paulo que, através do poder de Deus, né, ele transformava as possibilidades e não perdia nenhuma delas, né? Que a gente pode falar. Então ele estava na cadeia, muito triste, choroso. Não, ele vai lá e escreve cartas, né? Então ele estava na cadeia, a gente viu na segunda viagem, né? Depois de apanhar, ele louvava. Então esse poder, né, de fazer do mal o bem, esse poder só pode vir de Deus, que é uma vida ordinária de um homem que se transforma numa vida extraordinária. Que Deus possa fazer nas nossas vidas, a cada dia mais, uma obra extraordinária para que a gente possa ver a Deus. Mesmo diante dessa pandemia, que a gente possa ter olhos para ver Deus trabalhando em tudo isso. Então, nós vemos aqui, né, como eu disse, Paulo aproveitava as oportunidades para proclamar o Evangelho, escrever cartas às igrejas, né, para que se fortalecesse e se ficassem firmes em Cristo, e mesmo nas provações, seu testemunho é extraordinário, de certeza e esperança em Cristo. Então a esperança que ele tinha não era nos homens, não era na vacina, né, não era na máscara, né, que a gente está vivendo esse momento agora de pandemia, mas era a certeza e a esperança em Cristo, né, que isso que possa nos fortalecer a cada dia mais. Nossa esperança não está nos homens, não está nos médicos, não está na vacina. Nossa esperança está em Cristo, né? E Ele vai à frente de tudo isso que está acontecendo. É um propósito que vai além dos nossos olhos, que possamos crer e confiar. Amém? Então eu fiz aqui, só para a gente finalizando, né, uma conclusão, né? Fazendo a relação mesmo deste momento, né, que nós estamos vivendo de distanciamento, de afastamento, né? A pandemia nos trouxe esse afastamento, né? Mas esse afastamento ele é social, ele não é espiritual, ele não deve ser espiritual, né? Nós temos a cidadania celestial, né? A palavra de Deus nos diz lá em Filipenses 3:20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nossa esperança está no Salvador, nossa esperança está nos céus. Nós precisamos buscar a presença de Deus diariamente.
Estar distante dos irmãos, ou distante da igreja, não nos dá o direito de estarmos distante de Deus. Pelo contrário, nós devemos estar mais junto do nosso Deus, diariamente, buscando na sua palavra, louvando o seu nome, orando. Né? O que tem ocupado o nosso tempo, o que tem ocupado a nossa mente, o que tem ocupado o nosso coração. Né? Que possamos estar mais perto do nosso Deus, buscando esse encontro maravilhoso e extraordinário, ter essa vida extraordinária como Paulo tinha. Então, na palavra de Deus também nos diz em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Continuem fazendo, continuem realizando, continuem amando ao Senhor acima de tudo. E como Paulo também, que possamos ver com esses olhos espirituais da fé. Ele é um exemplo de fé. E em Salmo 61 diz assim: Desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Pois tu tens sido meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Então o Senhor é o nosso refúgio, a nossa pedra de ajuda, Ele está no alto e nós estamos embaixo e Ele olha para nós. Né? Que possamos ter esses olhos espirituais para em tudo ver a vontade do nosso Deus. Amém? Então eu gostaria de encerrar esse momento fazendo uma oração, tá? E pedindo para vocês, como tarefa, né? Assim como Paulo escrevia cartas consolando vidas, que vocês também possam escrever. Não vou pedir para escrever uma carta, né? Porque a gente nem pode ir no correio, né? E muito menos manipular os papéis, né? Que tudo isso também pode ser contagioso, né? Mas eu vou pedir para vocês pensarem no ancião da igreja e encaminharem uma mensagem para esse ancião. Não vale ser a vovó nem o vovô, porque estão perto de vocês, né? Mas um ancião da nossa igreja que você sente falta, que você sente saudade, e assim como Paulo, que você também possa edificar essa vida. Mandando um versículo, dizendo, estou com saudade, amo a tua vida, mande o WhatsApp para ele, a mamãe e o papai devem ter aí, e depois você conta um pouquinho pra gente, essa pessoa, como é que foi. Você não imagina o que é receber de uma criança, né? Uma mensagem dizendo que o ancião ele é importante na obra de Deus. Isso edifica, isso conforta, isso alegra o coração. Tá? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por todo este ano que nós estivermos juntos, né? Mesmo que à distância, o Senhor preparou esses momentos, vocês são muito importantes para Deus, são muito importantes na minha vida, na obra do Senhor, na igreja do Senhor. Vamos continuar firmes, né? Até o momento que o Senhor desejar, novamente que estejamos juntos ali, abraçados, né? Dando nossas risadas, conversando. Tudo tem um propósito de Deus. Amém? Então vamos ter esses olhos espirituais para ver. Então, vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor, louvado e agradecido seja o teu nome, te agradecemos, te bendizemos por esses momentos contigo. Como nós dissemos neste momento, Pai, que nada venha nos impedir de estarmos perto de ti, Senhor. Que possamos, Senhor, a cada dia mais, Senhor, nos dedicar à tua palavra, meditar na tua palavra, amarmos a tua palavra como única regra de fé e prática, conhecer mais a ti, conhecer mais os teus servos, esses exemplos de fé, de uma vida extraordinária, Senhor. Queremos esses olhos espirituais, Pai, para vivermos pela fé. E mais do que isso, termos uma vida real e extraordinária diante da tua presença. Louvado seja o teu nome, abençoa as nossas vidas, nossos vasos. Ó Deus, vem abençoar o teu povo que estará na tua igreja, Senhor, que haja grande júbilo diante de ti por esta obra gloriosa que tu tens realizado na nossa vida cada dia mais. Te agradecemos por todo este ano, pela direção do nosso pastor Douglas, pela direção, Senhor, sobre os estudos da tua casa. Ó Deus, tu tens mostrado e dirigido o teu povo em Efizibá. Somos gratos a ti por esta grande obra. Louvamos o teu nome por cada um dos teus filhinhos, das tuas filhinhas, Senhor, que são vidas separadas e escolhidas para uma boa obra diante de ti.
Continua guardando, continua abençoando, continua sustentando. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, até a próxima, que o Senhor nos abençoe poderosamente. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau.